CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Fala, turma, 11 horas 5 minutos. Estamos no ar com mais uma edição do CBN Esportes, aqui na CBN Campinas. Hoje é quarta-feira, 7 de agosto de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. E também trazendo informações de Paris 2024. Ana Patrícia e Duda, últimas representantes do Brasil no vôlei de praia em Paris, vão em busca de uma vaga nas semifinais da competição nessa quarta. Sem perder nenhum set até aqui, as adversárias terão aí as letãs Graudina e Samolova, sétimas do mundo. Jogo dificílimo, a partida será à 1 da tarde, claro que estaremos acompanhando aqui na torcida por Ana Patrícia e Duda. Situação difícil no vôlei de praia nas Olimpíadas. E agora o destaque da Ponte Preta, que se prepara para enfrentar o Coritiba no próximo domingo, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Um excelente dia para você, para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes desta quarta-feira. A Ponte vai em busca da primeira vitória como visitante. Hoje teve treino no período da manhã lá no CT do Jardim Olinda e uma entrevista coletiva que foi diferentona com o atacante Gé, que realmente vestiu o personagem do El Gé Vida. E ele vai explicar o porquê desse apelido e também as comemorações que vem fazendo, já que já são 10 no total, o número de gols que ele marcou na atual temporada. O atacante também vai falar um pouco sobre esse estilo brigador, que às vezes tem irritado os adversários e também os árbitros da partida que trabalham nos jogos da Ponte Preta. E no futebol feminino, depois de despachar a Espanha, a seleção brasileira busca quebrar um tabu para conquistar o ouro olímpico inédito. O Brasil não vence os Estados Unidos desde 2014 e tem só 4 vitórias contra a rival na final olímpica. O Brasil reencontra na decisão dos Jogos de Paris o algoz das Olimpíadas de Atenas 2004 e de Pequim 2008. E aí? Teremos o ouro? E aí, Marta vai pro banco ou começa como titular? Assuntos para a gente debater daqui a pouco aqui no CBN Esportes. E agora o destaque de Fábio Scheibe, chegando com informações do futebol paulista. Grande abraço para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Dia de decisão para Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil. O Verdão recebe o Flamengo às 8 da noite no Allianz Parque com a missão de tirar 2 gols de diferença para se classificar às quartas de final. Já o Timão encara o Grêmio no Couto Pereira, em Curitiba, às 9h30 da noite. O Timão precisa apenas de uma vitória para garantir classificação. O São Paulo se prepara para amanhã enfrentar o Goiás em Goiânia. O tricolor tem boa vantagem no confronto, pois ganhou de 2-0 na semana passada no Morumbis. Já o Santos se prepara para o duelo de sexta-feira contra o Paysandu na Curuzu, em Belém. Zagueiro Gil, preservado, será desfalque para Fábio Carilli. Futebol internacional formado na Ponte Preta, Emerson Royal fica perto de trocar o Tottenham pelo Milan. Lateral direito com passagem pela seleção brasileira negocia transferência para o time italiano. E o Guarani teve a estreia do professor Alan Al, mas longe de ser o resultado que a torcida queria, Antônio Lupi. O Guarani perdeu para o Ceará por 3-1 ontem na Arena Castelão e terminou o primeiro turno da Série B na lanterna. O Bugre tem 11 pontos e vai precisar de uma campanha de time campeão para garantir a permanência na Série B de 2025. Segundo os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, o risco de queda do Guarani é superior a 96%. Daqui a pouco, Alan Al fala o que deu errado na estratégia de jogo do Guarani e na derrota para o Ceará no Nordeste do Brasil. E no skate, Pedro Barros, Luiz Gicini e Augusto Aquio, o Japinha, estão classificados para a grande decisão do skate park masculino. Já, 12h30, a gente acompanha a grande decisão
Pedro Barros fez uma manobra espetacular, agitando a galera em Paris. Dê detalhes. É um double black flip. Ah, Sensacional. uau! Sério? É muito legal ver a transmissão que o comentarista vai falando, cara, numa empolgação e se tentando entender o que é, né? E Rodrigo Castro, nosso companheiro de Grupo PP, tava explicando as manobras, mas eu confesso que não lembro as nomenclaturas. E o Mas engraçado... é maneiro, cara. Não, eu gosto muito do skate. maneiro é uma gíria deles, né? E você foi Sim, muito bem sim. agora. E tipo assim, quando o cara faz uma manobra e cai, aí ele fala: uou! Se acerta, é uma manobraça! É, grande skate. Eu tive Boa o sonho sorte de jogar de skate, mas eu não tive. Não tiveram paciência comigo. Essa foi a grande realidade no skate. Eu caía todas as vezes. Estamos no ar, hein? Você pode participar através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070, nosso WhatsApp que está à disposição. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto, a coordenação do stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h10. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito aqui na CBN com Thaís Azevedo. Bom dia pra você. Marquentino? Ah, Marquentino. Opa, ele está aqui, ó. Ele está aqui. Marquentino, grande abraço pra você, meu amigo. Santista da pele até o osso.
Fala, Júlio, meu amigo. Bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Fica difícil ver o loop aí também, viu? A partir Ele é dessa engraçadinho, né? interação, mas vamos lá. Trazendo informações, Júlio, para o nosso ouvinte que segue na John Boy Dunlop. O nosso ouvinte perde tempo, quem vai em direção do Campo Grande. Mais cedo teve uma ocorrência bem na altura do Ipauçurama, então atenção, proximidades também do Bandeiras. Para quem vai no sentido contrário, em direção da região central, aí a movimentação é maior, já nas proximidades da rodovia Anhanguera. Falando também da Barão de Monte Alegre, por enquanto segue sem dificuldades, e na Alberto Sarmento a movimentação é maior para quem vai em direção da Torre do Castelo. Júlio? Valeu, Mário. Ó, e o espião estatístico do Globoesporte.com coloca o Santos com 90% de chance de acesso, tá? Para te deixar feliz nessa quarta-feira. Combinado, Mário? Dito isto, que medo, né, Júlio? Valeu, Mário. Até a próxima. Mário Abraço, Quintino volta na até programação da CBN agora às 11h15. Aproveite! Motosserras Steel em 6 vezes sem juros. Acesse ofertas.steel.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Campeão olímpico na Rio 2016, o central Lucão anunciou depois da eliminação do Brasil para os Estados Unidos em Paris 2024 que está se aposentando da seleção brasileira. Aos 38 anos, ele entende que é o momento de encerrar a longa passagem pela seleção masculina e agora quer ficar mais tempo com a família. No retorno ao Brasil, Lucão se apresenta agora para a temporada com a camisa do Cruzeiro. E falando em Olimpíada e vôlei, no vôlei masculino, semifinal, a primeira em andamento, primeiro set de Polônia e Estados Unidos, jogando nesse momento 13-13, né? Então deixa eu voltar ali o placar, tivemos agora um ponto de bloco dos Estados Unidos. Neste momento estão jogando Estados Unidos e Polônia 13-13. Teremos depois a outra semifinal no duelo entre Itália e França às 3 da tarde para definir a final masculina no vôlei. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h18, estamos de volta aqui no CBN Esportes. Hoje tem Copa do Brasil. Já o nosso Giro Olímpico, o tradicional Giro Olímpico, mas hoje tem Copa do Brasil também. E já temos um classificado, né, para as quartas de final, Vasco da Gama. Isso. Ontem com o gol do Lucas Piton, venceu o Atlético Goianiense por 1-0, o Vasco está classificado. Mas tem coisa que só acontece com o torcedor do Vasco, né? O rapaz foi sorteado para bater um pênalti no intervalo. E aí ele acabou escorregando e quebrou o pé. Sim, o torcedor do Vasco, sorteado no intervalo. Cara, o Vasco da Ele Gama. foi bater um pênalti, escorregou no gramado. Tá rindo da desgraça e quebrou ali? o pé, teve que sair de maca do gramado do estádio de São Januário. Tem coisa que só acontece com o torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno sofre com o Vasco e quando tem a oportunidade de fazer um gol
na casa do time do coração, escorrega e quebra o pé. Infelizmente, ele precisou ser levado a um hospital, mas a notícia boa é que ele já está com o pé imobilizado. Cuidado para você que é sorteado aí no show do intervalo para cobrar pênaltis, para não quebrar o pé como esse torcedor do Cruz Maltino. Mas como ele conseguiu, Ele né? escorregou. E aí ele torceu o pé e o pé virou. Nossa, a imagem é muito forte. E a perna inchada é maior ainda. Mas o que chama a atenção é que ele sai filmando os maqueiros levando ele embora, porque aquilo certamente vai ser um momento único na vida do rapaz. Gravado na memória dele. Inclusive, provavelmente os amigos, né? Depois da preocupação, vem a zoação também com o vascaíno que quebrou o pé. Copa do Brasil, Fábio, hoje a grande atração, imagino, seja Palmeiras e Flamengo, né, às 8 da noite no Allianz Parque. O Palmeiras tem uma desvantagem de 2 gols. É muito difícil. Sabendo da força do Flamengo, é muito difícil. Mas até na história de Copa do Brasil, inclusive, eu já citei isso, o Palmeiras teve uma reviravolta muito parecida, né, com o Flamengo na década de 90, e de repente pode se apegar aí a esse fato para mostrar para os jogadores, porque o Palmeiras tem elenco suficiente para virar, apesar da dificuldade esperada, né, Fabião? É muito complicada a partida para o Palmeiras, né? O Palmeiras tem que fazer uma diferença de 2 gols, já que perdeu a primeira partida por 2-0 lá no Maracanã, poderia ter sido mais, o Flamengo foi bem superior. O Palmeiras ainda com a dúvida, né, com a incógnita da volta do garoto Estevão, né, que está machucado. O Palmeiras acredita nisso para ter mais força ofensiva, conta com o apoio da torcida hoje, mas os palmeirenses em si já sabem que vai ser uma tarefa complicada. O Flamengo não terá o De La Cruz, né, o meia uruguaio que está machucado, não vai para a partida, podendo segurar esse resultado de 2-0 primeiro jogo, né, das oitavas de final. Essa lembrança sua foi de 1999, né, quando o Palmeiras faz 4-2 no Flamengo, depois de começar perdendo por 2-0. O primeiro jogo tinha sido 2-1 para o Flamengo, o Palmeiras conseguiu virar, tinha aquela época ainda da vantagem dos gols fora de casa, né? Mas o Palmeiras precisava fazer 2 gols de diferença, acabou fazendo 4-2, com gols de Euler, o filho do vento. Exatamente, né? Não bastasse a derrota do primeiro jogo, né? O Palmeiras sai perdendo aquele jogo. E aí tem força mental para virar. O grande segredo tá aí, né, Lupe? No quanto que os jogadores vão entrar focados e com essa força mental para conseguir a reviravolta hoje, porque o Flamengo é um time muito delicado de se enfrentar. E o Palmeiras também já conseguiu viradas, né? Claro que contra outros adversários, né? Mais recente, a gente pega as decisões do Campeonato Paulista contra o próprio Água Santa. Claro, não estou comparando o Água Santa com o Flamengo, mas são situações que o Abel já viveu no comando técnico do Palmeiras. É jogo muito difícil, o Palmeiras vai ter que se superar, a torcida vai ter que jogar junto, como sempre fez, mas hoje é um jogo que precisa ser armado uma estratégia. Qual é essa estratégia? Descer pelo menos com um gol no primeiro tempo, porque aí você joga toda a pressão pro adversário, mesmo ele ainda tendo a vantagem. O Palmeiras, no segundo tempo, se sair do intervalo vencendo por 1-0, já começa a criar uma atmosfera diferente. Então tudo é questão de estratégia, e eu tenho certeza que Abel Ferreira, o estrategista, já traçou um plano que vai ser difícil de ser executado, até porque o Flamengo tem um excelente time e uma excelente vantagem. Favoritismo total do Flamengo pela vantagem que construiu no primeiro jogo, mas como já foi destacado aqui, o Palmeiras já conseguiu reverter situações bem parecidas como a de hoje à noite. E no outro jogo da Copa do Brasil, né, hoje, envolvendo os times de São Paulo, teremos o Corinthians enfrentando o Grêmio no Couto Pereira. Inclusive, muita tensão, né, da Polícia Militar hoje, porque os relatos lá no sul do país de muitos torcedores, até porque a torcida do Corinthians é grande em qualquer lugar do Brasil. Sim. Então, num campo neutro, é evidente que vai existir um interesse maior, uma mobilização grande também de torcedores que vão querer ali comprar ingresso e de repente se infiltrar no meio da torcida do Grêmio. E, infelizmente, Júlio, é difícil controlar isso. E também tem porque você tá levando um jogo do Grêmio e a gente precisa entender que o jogo acontece no Couto Pereira porque a arena do Grêmio foi muito atingida pela tragédia lá no Rio Grande do Sul, mas você coloca o Grêmio em Curitiba, onde tem as equipes locais, o Paraná, o próprio Atlético, o Coxa,
E o Corinthians que tem uma torcida gigante. E você sabe que tem ali também as ligações das torcidas organizadas. Tem uma que não me dá com a outra, tem outra que não dá com a outra, tem outra que é amiga da outra. Então isso também gera um grande conflito e uma grande atenção por parte dos responsáveis pela segurança do evento. E o Grêmio já colocou nas suas redes sociais, a torcida do Grêmio, né? Se achar torcedores do Corinthians infiltrados na torcida do Grêmio, eles vão passar por situações constrangedoras. A gente torce para que nada aconteça, mas realmente o sinal está ligadaço em relação à segurança da partida entre Grêmio e Corinthians no Couto Pereira. E aí, Fabião, seu palpite hoje né? para Grêmio e Corinthians? Vocês foram bem, inclusive, nos primeiros palpites, né? Vocês dois apostaram no empate, salvo engano. Hoje, no Couto Pereira, campo neutro, aí vamos colocar assim a decisão de quem avança, Fabião. Campo neutro e a tarefa do Corinthians é bem mais tranquila que do Palmeiras, por exemplo. O Corinthians precisa de apenas uma vitória simples, né? Já que no primeiro jogo foi 0-0. E o Corinthians que não terá alguns jogadores importantes também, né? Por outro lado, o Ramon Dias vai contar com o Yuri Alberto, né? Com o Ranieri, com o próprio Alex Santana, que chegou há pouco ao timão. Mas o Corinthians vai jogar do jeito que pode ser bom para ele, né? De uma forma reativa, nos contra-ataques, né? Explorando principalmente as velocidades dos jovens jogadores, principalmente o Wesley, também o Giovani, que tem feito bons jogos. O Corinthians pode se dar bem pela vantagem mínima que tem do Grêmio ter, apenas jogando em casa, teoricamente. Mas o Corinthians tem chance sim de classificação. Eu creio num ótimo jogo, quem sabe uma vitória do Timão lá no Sul. Eu aposto no empate. E o vencedor desse duelo vai sair nas penalidades. Não sei não, hein? Tá com cara de Grêmio. Bom, então só repassando aqui as oitavas da Copa do Brasil. Hoje tem Palmeiras e o Flamengo. Primeiro jogo 2-0 para o Flamengo. O Vasco venceu o Atlético Goianiense por 1-0. 2-1 no agregado para o Vasco da Gama. Então o Vasco avança, o primeiro time classificado. Hoje às 7 horas da noite no Nabia Bichedi. Bragantino Atlético Paranaense. Você vai lá ver esse jogo, Lupe? Como é que é? Hoje em Bragança? Não tem, hoje não vai dar. Bragantino Atlético Paranaense 2-0 Furacão, primeiro jogo. Vamos deixar a próxima oportunidade eu vou. Aí hoje também Atlético Mineiro e CRB. O CRB perdeu uma grande chance no primeiro jogo, né? Muitas reclamações, só tem o arbitragem. CRB e o Goiás de Série B, né? O resto é tudo Série A. Exato. Aí hoje também às 7 horas Bahia e Botafogo, primeiro jogo 1-1 no Engenhão, hoje jogo em Salvador. Grêmio e Corinthians no Couto Pereira às 9h30, também às 9h30 Fluminense e Juventude. Juventude venceu o primeiro jogo, hein? Vale lembrar, mas o Fluminense está numa retomada. Amanhã, para fechar as oitavas de final, Goiás e São Paulo na Serrinha. São Paulo venceu o primeiro jogo por 2-0. Então começamos a lembrando, né, Julio? As quartas. Uma lembrança. Lembrando que os confrontos de quartas de final vão ser decididos mais uma vez através do sorteio, né? Então os classificados, qualquer um pode enfrentar qualquer time, não tem potes separados, nada disso. O sorteio da CBF vai definir então os confrontos de quartas de final. Perfeitamente. Rapidamente atendendo aqui os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Júlio, bom dia. Maurício de Campinas. Você acha que o Alan Al aguenta o segundo turno? Olha, Maurício, agora o Guarani fez a aposta dele, tem que ir até o fim com o Alan Al. Eu acho que, até a gente vai falar do Guarani daqui a pouco, eu até acho que em termos de desempenho, o Guarani melhorou. Mas nesse momento, o Guarani precisa ser 100% resultadista. Desempenho não, o Guarani melhorou no segundo turno e tudo mais, só que o resultado não tá vindo, não adianta. O time agora precisa ser 100% resultadista, precisa vencer. Nem que esteja jogando mal. Mas já trocou 5 vezes de técnico no ano, não dá pra ficar trocando de novo. Então, escolheu o Alan Al, tem um projeto pro Alan Al, tem até uma cláusula, né, de renovação automática se ele permanecer na Série B, mas a gente sabe que é um cenário muito difícil. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Tem aposta para quanto tempo de acréscimo o juiz vai dar no segundo tempo? Deve ter uma metragem de bets nisso aí. Não é possível. Manda aqui o JP de Moura. Mutretagem. JP de Moura. Faz tempo que eu não vi esse termo, JP. Caramba. A Marta tem que ficar no banco. Escreve aqui o Roberto. Olha. Eu acho que vai acontecer isso também. Olha. Eu acho assim, a Marta não perderia aquele caminhão de gols que o Brasil perdeu no primeiro tempo, né?
Porque ela tem a qualidade técnica, mas em termos de intensidade... ela não aguentaria jogar os 100 e tantos minutos. Só se o Brasil fizesse algo parecido com o que a Argentina, campeã do mundo, fez pro Messi. Você se dedicar a correr o dobro e deixar... O que a Argentina fez? Ela corria o dobro, os 10 jogadores. Com exceção de Bu Martínez, claro. E o Messi não tinha esse compromisso de voltar. Mas quando a bola chegava nele, acontecia... Alguma coisa. Algo diferente. Algo diferente. Só se for essa filosofia pra montar uma estratégia parecida assim pra Marta, né? Ó, Marta, você vai ficar ali na frente, a gente vai correr o dobro por você. Mas em termos de intensidade, o Brasil cresceu demais nos últimos 2 jogos sem a Marta ali. Mas ela tem um molho, né? Ela é diferente, a maior de todos os tempos. Então... E ela também tá engasgada com os Estados Unidos, tem isso também, questão de motivação, né? Porque ela participou de todos desses episódios que você citou em manchete, em relação aos Estados Unidos contra o Brasil. E ela participou. Então ela também está com os americanos, os estadunidenses engasgados na garganta. Olha, é o seguinte, hein? Arthur Minicucci, nosso colega de G1, atleticano, tá dizendo que o CRB perdeu uma baita chance, mas o Hulk segue fora. Tem jogo ainda. Os atleticanos, será que eles têm essa coisa, né? Será que ele tá feliz com o Daverson? Manda aí pra gente, Arthur. Você aprova a contratação de Deivinho? Daqui a pouco a gente vê a resposta dele, 11 horas e 30 minutos. CBN Esportes Campinas. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 7 de agosto de 2024. A taxação das premiações recebidas por atletas olímpicos totalizou mais de R$1.200.000 nos Jogos de Tóquio em 2021. Naquela oportunidade, foram distribuídos R$4.600.000 entre os medalhistas. A tributação é alvo de críticas de parlamentares bolsonaristas. A discussão ganhou força depois dos deputados federais Luiz Lima e Felipe Carreiras apresentaram um requerimento de urgência para votar um projeto de lei que propõe isentar os valores recebidos pelos atletas. A legislação atual está em vigor desde a década de 1970 e determina a aplicação da tabela progressiva do imposto de renda. O caso tem sido explorado nas redes sociais pela oposição, que usa informações falsas ou distorcidas para reforçar ataques ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A Polícia Federal faz uma operação contra uma quadrilha acusada de utilizar informações sigilosas para obter vantagens no mercado financeiro. Os agentes cumprem 4 mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro. Com os dados em mãos, os criminosos conseguiam 94% de sucesso nas negociações, segundo os investigadores. O grupo arrecadou mais de R$5 milhões entre 2016 e 2022. O valor foi bloqueado pela Justiça. O candidato da oposição da Venezuela à presidência, Edmundo González Urrutia, afirmou que não vai comparecer a uma audiência no Tribunal Supremo de Justiça do país, marcada para esta quarta-feira. Ele alegou que a convocação é ilegal e foi realizada apenas pela imprensa. Em redes sociais, Edmundo González disse que, se fosse a corte alinhada ao regime, estaria em situação de absoluto desamparo. O Conselho Nacional Eleitoral anunciou a vitória do presidente Nicolás Maduro no pleito realizado recentemente, sem apresentar as atas eleitorais. A oposição e a comunidade internacional questionam o resultado. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que
Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, 11 horas e 36 minutos, agora para falar sobre o futebol de Campinas. Ontem tivemos o Guarani em campo contra a equipe do Ceará. Isso. E não deu branco. Isso que eu narrei o jogo, cara. Eu sei. Então, mas eu já... É normal, normal. Mas é que você já tá em ritmo, né? Em ritmo já. Ritmo do quê? Ritmo de férias. É, isso aí, cara. O Antônio, Guarani jogou bem em alguns momentos. Até o Gabriel Castro destacou isso durante a transmissão, Sim. né? Dos bons momentos do Guarani, principalmente quando o jogo estava empatado. Mas os detalhes não ajudam. É gol de contra-ataque, de escanteio ofensivo. Gol de falta do Lourenço. Tá, pode terminar o seu raciocínio. E depois, aí uma desatenção ali, né? Na cobertura do Eric Pulga. Mas uma finalização que era um cruzamento e acaba a bola entrando no ângulo. Então o Guarani sofre a 12ª derrota em 19 rodadas. Uma situação bem difícil na Série B. Muito difícil a situação do Guarani, principalmente quando a gente vê que as chances de rebaixamento do Guarani são superiores a 96%, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, o Departamento de Estatística. Então, assim, a situação do Guarani é desesperadora. Ontem, existia uma expectativa positiva por conta dessa chegada do Alan Al, o resultado positivo contra o Brusque na última rodada, no caso, na penúltima rodada, só que isso não se concretizou. Eu acompanhei o jogo, um pouco a narração também, e o Guarani, principalmente no começo do segundo tempo, ele tinha mais posse de bola, ele tinha uma saída organizada, ele tinha inclusive o domínio do jogo. Mas é aquilo, né, Júlio? Quando a coisa não ajuda, quando a fase não é boa, parece que tudo atrapalha. Eu entendo, e não vou criticar o rapaz, se não me engano foi o Bispo, né? Porque era um chute de longe e ele, pra se proteger, ele usou o braço. Não precisava, né? Porque toma a bolada... Até porque se a bola vai na direção do gol, pela velocidade da bola, pela força do chute, o Vladimir, teoricamente, faria defesa, né? Salva ali uma ou a falha. bola sairia pela linha de fundo. Não precisava ter colocado a mão na bola. Essa é a minha opinião.
E depois do gol do Lourenço na cobrança de falta, porque o primeiro tempo terminou 1-1 e o segundo tempo o Guarani começou bem até sofrer o gol. Aí depois a coisa desandou e no finalzinho do jogo teve aí o gol do Eric Pulga, fechando o placar em 3-1. Muita gente diz que o Vladimir falhou nesse gol. Eu acho que a falha maior da jogada foi o combate mal feito. Se não me engano foi o Jefferson que estava pelaquele setor, mas tinha um marcador do Eric Pulga que foi muito seco na bola. E aí, ocasionou o terceiro gol do Vozão, 3-1. Guarani encerra o primeiro turno da Série B com 11 pontos na lanterna da segunda divisão do futebol brasileiro. Depois da partida, Alan Al falou a respeito do comportamento da equipe e a derrota sofrida para o Vozão. Não, um resultado que frustrou todos nós, né? Pelo desempenho nosso, talvez um dos resultados na minha carreira que menos representou o que a gente desempenhou. Eu sei que é difícil a gente falar em desempenho depois de um resultado de derrota, mas nós tivemos o domínio do jogo na maior parte do tempo, tivemos oportunidades de virar o placar, tomamos gols que infelizmente foram mais desatenção nossa do que mérito do adversário, sem contar, obviamente, com aquela falta onde gerou o desempate, né? Uma qualidade individual de cobrança de falta que fez a diferença. Um primeiro gol que a gente, num momento ofensivo de escanteio, acabamos cedendo o contra-ataque, sabíamos que essa bola ela era perigosa em velocidade com o Pulga, e depois um cruzamento que acabou virando gol, mas eu vejo que a gente pode extrair mais os atletas, a confiança ela tem que aumentar. Hoje nós tivemos a maior parte do tempo, como eu falei, o controle do jogo e não podemos baixar a cabeça. É uma virada de turno, é agora um recomeço e a gente sabe que precisa melhorar alguns aspectos, mas eu acredito que essa entrega dos atletas, essa postura, principalmente em relação à competitividade, ela vai nos levar num caminho de recuperação. O fator casa tem que ser o diferencial para nós. Nós enfrentamos hoje um adversário onde o fator da casa, né, prevaleceu no começo do jogo, depois nós conseguimos nos encontrar um pouco melhor na partida, e dentro da nossa casa tem que ser a mesma coisa. A gente tem que lutar, tem que brigar, tem que fazer prevalecer o fator campo. Obviamente, assim como todos nós, o torcedor ele está chateado, né, ele está frustrado com algumas situações já desde o início do campeonato. Nós temos que entender, mas dentro de campo nós temos que fazer prevalecer, sim, o fator casa, para na sequência da competição a gente trazer novamente o torcedor para o nosso lado. Não adianta a gente falar só em apoio, só em abraçar. Nós temos que corresponder dentro de campo para que esse apoio ele seja de uma maneira natural, que essa simbiose aconteça de uma maneira natural. Então nós temos aí alguns dias para recuperar alguns atletas, já pensando no Vila Nova, mas esse espírito de competitividade, principalmente essa personalidade para jogar, nós temos que manter, e se não manter, nós temos que elevar, que é isso que a gente procura, é jogar futebol. Nós temos que buscar a vitória, independente se é fora ou dentro de casa, e como eu falei, dentro de casa nós temos que fazer prevalecer o fator campo, porque é a nossa casa, onde a gente trabalha todo dia, e principalmente onde a gente está acostumado a jogar. Esse é o técnico Alan Al após a derrota para o Ceará. Tô aqui com a tela aberta, né, da Universidade Federal de Minas Gerais. Rebaixamento Série B. Probabilidade. Guarani tem 94,5% de risco de rebaixamento. Ituano, segundo colocado, com 88,6%. Chapecoense é o terceiro time com maior risco de queda, com 55,2%. É aquilo que você falou, Júlio, é pensar agora em vencer, esquecer desempenho, esquecer atuação. O Guarani precisa ter um aproveitamento de campeão, e o Alan já tem isso no currículo com o Vila. Claro que a situação lá, agora, que já aconteceu o fechamento do primeiro turno, ele tinha uma condição melhor, ele tinha 3 pontos a mais do que o Guarani tem hoje para tirar o Vila daquela situação. E precisa do apoio do torcedor. Claro que o torcedor está chateado, o torcedor está triste, o torcedor está pé da vida, mas é o que o Alan falou. Em caso, o Guarani vai precisar praticamente ter um 100% de aproveitamento, jogando como mandante, e tentar beliscar alguns pontos fora de casa para escapar da queda. Fábio Scheib estava aqui também ontem na transmissão, acompanhou o jogo, né, Fábio? E é frustrante, né, termos citado aí pelo Alan Al, justamente porque a gente vê o Guarani crescendo em termos de organização tática, mas... repito, isso é insuficiente para a situação atual. São 12 derrotas em 19 jogos, Fábio.
O começo do jogo mostrou até algo diferente pra gente, com aquela expectativa de um bom jogo do Guarani. O Guarani até começou melhor, deu uma boa chance com o João Vitor, né? Chutou cruzado, raspando a trave do goleiro Richard. Mas o Guarani acabou errando defensivamente, né? Não pode tomar um gol de contra-ataque, de um escanteio a seu favor. O Guarani sofreu o gol, sentiu bastante, mas conseguiu ter forças ainda para conseguir o empate ainda no primeiro tempo, né? Com Caio Dantas. Caio Dantas tão fundamental para a equipe do Guarani nesse ano, né? O Guarani tem 16 gols na Série B, 7 foram do artilheiro Caio Dantas, que agora é o vice tirando a competição. E no segundo tempo a gente viu o Guarani tentando, mas sem aquele poder, né? De finalização, correto de finalização, pecando um pouco nessas chances que foram criadas. Depois, com um golaço, né, do Ceará, acabou dando números finais aí praticamente a partida, um golaço. Você profetizou também, hein, Julio? Narrou muito bem a partida ontem e profetizou. O Ceará tem marcado belos gols e ontem foi mais um, antes da falta do Richard, que você falou também. Mas o que eu sinto falta é uma explicação da diretoria também, né? Um time tão grande quanto o Guarani, com uma camisa tão pesada, não pode terminar o primeiro turno de Série B com apenas 11 pontos e a torcida não ter uma explicação, né? Tanto do Marconato, presidente, como o Pastana, que chegou há pouco também. A gente precisa ver o Guarani tentando algo diferente nesse segundo turno aí e eu sinto falta de explicações e falas direto com a torcida, né? Mas eu já desisti um pouco, né, dessas explicações pelo seguinte, né, serão discursos até vazios, né, de certa forma. Então acho que o momento agora é de dar mais, continuar dando tempo aí pro Alan Lau, tempo entre aspas, né, porque o Guarani não tem tempo, o Guarani precisa agora vencer o Vila na segunda-feira, né, porque é o próximo jogo no Brinco de Ouro. Só que vamos para a parte prática da situação aqui. O Guarani tem 11 pontos. Nas últimas edições da Série B, das últimas 5 edições, ninguém caiu com mais de 44. Então vamos colocar aqui que seja 44 a nota de corte. O Guarani precisa de 33 pontos. 33 pontos são 11 vitórias. 11 vitórias em 19 jogos. Ou então 7 vitórias e 3 empates. Não mais, né? Mas 7 vitórias vai dar 21 pontos. Uhum. E aí você vai precisar de mais 12 empates. Então não pode perder, entendeu? Então é uma situação mais difícil assim. A matemática é essa. Vou aproveitar que você tá na matemática. O Guarani já fez 10 jogos como mandante. Sim. 10 jogos como mandante. Então ele tem mais 9 como mandante no Brinco. São quantos pontos de disputa? 27, certo? Não. Ele tem 9. Não. Mais quantos? Mais. Faz a conta aí que eu não sei fazer conta. Mas você me coloca numa situação difícil também. Vamos Pega lá. a calculadora aí. Você tá falando dele vencer todos os jogos Todos os jogos em casa. Então 27 pontos. É 27. Isso, 27 pontos. 27 não, pontos. Você falou, pensei que você estava dizendo sobre pontos no segundo turno. Não, só em casa. Só beleza, em casa. 27. Ele tem 27 pontos pra disputar em casa. Vai ter que buscar mais 6. 27 pontos. Ele tem mais. Ele somou 11. 27 mais 11 faz aí. 38. 38 escapa? Não. Vai É ter isso que que eu tô vencer falando. todos em casa e beliscar fora. Então, se ele vencer todos em casa, ele vai pra 27. Pra chegar nos 33, ele vai precisar de mais 6 pontos. Aí são 2 vitórias fora, ou então 6 empates, sabe? Isso que eu tô falando. 11... Tem gabaritar em casa vai ser fundamental. Mas acho que não. Pontos, mas é difícil. Eu acho que não pode utilizar essa conta do gabaritar em casa, porque isso não acontece. Se a gente pega hoje Quer ver, ó? Vamos aqui, ó. Campanha mandantes da Série B. O Vila Nova, ele tem... O Vila Nova é o melhor mandante. Não perdeu. Ele tem 7 vitórias e 3 empates. Mas não ganhou todas, não entendeu? Ganhou todas. É muito improvável você ganhar todas em casa. Até porque o Guarani pega em casa Santos, pega o Vila, o próprio Vila, o Mirassol acho que é no Brinco também. São times que estão brigando por acesso. Então contar que vai vencer 100% é muito difícil. Por isso que estamos falando aqui. As chances de escapar do Guarani são de fato inferiores a de qualquer outro time. Mas milagres acontecem no futebol. Temos aí reviravoltas incríveis. O próprio Alan testemunhou uma delas com o Vila Nova e ele começou perdendo, né? Perdeu, empatando com o Bahia, perdeu pro CSA e depois reagiu no segundo turno. No segundo turno. Então, Isso. assim, o Alan provou já dessa situação de que, mesmo quando você estreia não conseguindo o resultado que você quer, você tem tempo ainda para reagir. E olha só a sequência do Guarani. Pega o Vila na segunda-feira, depois vai até Chapecó
enfrentar a Chapecoense. Enfrenta o Santos no Brinco na quarta-feira. Vai até Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo. Que foi uma das duas vitórias do Guarani, né, o Botafogo. Recebe o Coritiba no Brinco e depois vai até Minas Gerais enfrentar o América. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos 6 primeiros jogos do retorno, ele tem Vila brigando por acesso, Santos brigando por acesso e América brigando por acesso. O Coritiba já está com o sinal de alerta ligado, mas também é um time que tem um investimento. O Botafogo querendo sair da zona de rebaixamento e a Chapecoense também. Então, dos 6 próximos jogos, são 3 confrontos com equipes candidatas a acesso e 3 equipes que brigam para escapar da zona do rebaixamento. Vida duríssima para o Guarani, 11 horas e 49 minutos. Daqui a pouco a gente fala da Ponte aqui no CBN Esportes. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11 horas e 51 minutos, informações da Ponte Preta, Antônio Lupe. Ô Júlio, hoje de manhã nós tivemos acesso lá no CT do Jardim Olina para um bate-papo com alguns atletas para falar do jogo contra o Coxa, o Coritiba, que acontece no domingo às 4 da tarde lá no Couto Pereira. E um dos entrevistados foi o Gé. O Gé tem 10 gols na temporada, é o artilheiro da Ponte em 2024 e ele tem um jeito diferentão. O Gé é um cara assim, é o Gé da massa, é o Gé do povo, né? E agora ele adotou o lema, é o Gé Vida. O que é o Gé Vida? O que é o Gé Vida? O próprio Gé, em entrevista coletiva, foi uma entrevista coletiva meio solta, mais tranquila, assim, com camisa número 9. Pra soltar a muscula. Porque ele não tem muita afinidade com os microfones quando as perguntas são mais sérias. Então vamos ouvir um Gé diferente, que ele fala sobre a reação dele com os memes nas redes sociais, essa briga intensa com os defensores nos jogos da Ponte Preta, as comemorações e esse Gé Vida, da onde veio, Gé? Então, sobre a comemoração, é uma comemoração que bastante comemorada no basquete, no meio do basquete, né? Tem no FIFA também, ali foi uma comemoração que eu peguei ali, comecei a fazer e fiz ali, fiz em alguns jogos, ali contra o Ceará também, no derby. É uma comemoração bastante boa assim para se comemorar. Sobre o Gé Vida, isso aí eu acho que já tem um tempinho já, né? Só que agora acho que tá pegando mais. E ali na hora do gol ali, foi a hora da emoção ali, que eu quis falar ali foi essa frase aí mesmo. O que você sentiu aproveitando o gancho do Fernando? Na hora que você faz o gol, você comemora e o estádio todo começa a gritar também. O terror, o Gé matador. O que você sente ali nesse momento? Esse momento aí acho que é único, né? Ali na hora do gol, acho que todo mundo comemora bastante. Principalmente um gol daquele ali que jogo 0-0, a dificuldade do jogo.
nós conseguimos fazer o gol e ganhar o jogo de 1-0, acho que é uma emoção para todo mundo ali. Ô Gé, você desde que chegou aqui, são vários emojis que criaram, né? Porque tem Gé do Palio, agora tem o Gé Vida, e não sei se você acompanha nas redes sociais, os torcedores fazem muita brincadeira, né? Porque às vezes você faz algumas caretas ali no vestiário, naquela foto, até em momento de jogo, assim, isso é normal. Você tem acompanhado isso e como é que é a tua relação com o torcedor na internet? Porque você deve receber muitas mensagens, muitas coisas com essas coisas que criaram em torno do Gé. Isso aí esse negócio aí é da internet, né? Bastante meme. Acho que ali é mais pra brincar mesmo, ali na internet. E eu levo normal, cara. Eu deixo pra eles lá, na hora ali. Deixo pra eles brincar com isso aí, mas levo normal. Sei que isso aí é tudo uma brincadeira. O mais importante mesmo é na hora que tá valendo mesmo, os 3 pontos, tá fazendo o que a torcida gosta. Qual que você achou mais engraçado de todos que você viu? Todos é engraçado, irmão. Todos é engraçado. Mas eu gosto mesmo mais do LG Vida. Ô Gé, eu até tava falando com o Emerson, né, que você tem um comportamento em campo muito de briga, de luta, né? E às vezes o clima fica meio tenso, igual você ficou com o Roberto contra o Avaí, o árbitro chega em você, conversa. É claro que você também toma muita porrada. Quem tem mais conversado com você para que você não apanhe tanto, consiga ali brigar pelo espaço, mas que o árbitro não tenha uma visão diferente e acabe te expulsando, como já aconteceu em outras oportunidades? Eu acho que o professor mesmo pede para mim ficar com a cabeça boa, manter o foco no jogo. Eu acho que isso aí é bastante do jogo, eu acho que ali no jogo ali tem jogos que é menos briga, de competitividade, mas esse jogo aí teve bastante isso, teve bastante competitividade. Acho que a equipe do Avaí é uma equipe bastante dura no defensivo ali, mas eu tô procurando focar mais no jogo, manter a cabeça boa, para poder estar sempre saindo dos holofotes, saindo do foco de juiz, mas tem hora que não dá, né, irmão? Tem hora que a pancada é mais forte, então nós temos que chegar um pouco mais duro. Mas é isso, o mais importante é estar focado, é estar fazendo o gol e estar buscando a vitória. É o Gé Vida, você viu? Mais leve, mais solto, tem hora que precisa da porrada, tem hora que ele tem que ter a cabeça boa. É o atacante da Ponte que tem 10 gols na temporada 2024 e deve ter presença certa no duelo contra o Coxa, claro, se nada de errado acontecer até o fim da semana, antes da viagem da Ponte Preta para Curitiba, Júlio. Pois é, esse personagem montado em cima do Gé, né, Fábio? Eu acho legal no sentido de aproximar ele do torcedor e aproveitar a boa fase, porque dentro de campo ele está jogando bem, são 10 gols na temporada, então tá ajudando o Gé, né? Principalmente as redes sociais são ótimas quando a fase é boa realmente, né? Mas o jogador de futebol, que é sempre alvo, né, de comentários na internet, bastante número de seguidores, tem que saber lidar também quando a situação é complicada, mas neste momento, porque as críticas vêm a tonelada, né? Mas a gente tem que saber também que o momento é bom da Ponte Preta, o Gé tem que aproveitar esse bom momento, marcando muitos gols. É um cara que é confiável, né, para a torcida da Ponte. A Ponte confia no seu potencial e tem demonstrado isso, principalmente depois da chegada do Nelsinho Batista, que deu outra cara para o Gé. O Gé focado em marcar gols e ajudar a equipe da Ponte Preta vai ser fundamental nesse segundo turno. A Ponte, imaginando, desejando, né, uma vaga no G4, o Gé vai ser peça fundamental nessa caminhada da Ponte Preta no retorno. Você sabia que quando ele chegou aqui era o Gé do Palio, né? Sim. E ele não tá mais com o Palio. Porque o Palio ficou lá na capital. Ele tá sem o Palio aqui em Campinas. Aí Inclusive mudou. Foi ele que disse. Aí é o Gé da vida agora é o Gé Vida. Muito bem, que os gols continuem saindo, né, Lupe? Pro torcedor da Ponte isso seria maravilhoso, né? Porque essa relação ela vai cada vez se intensificar mais. Você é o apresentador, mas eu vou fazer uma pergunta pra você. O Mazola Júnior sempre disse isso. O gol custa caro. Sim, custa mesmo. Porque é difícil você achar um cara que faz gol. O Gé, ele já esteve no radar de grandes equipes, né, do futebol brasileiro. Você acha que ele termina o ano na Ponte? Eu acho que o ano ele termina. Tá bom. Eu acho que ele termina o ano. Agora, se ele terminar com essa... Se ele mantiver essa média de gols, aí todas aquelas notícias sobre Atlético Goianiense, Internacional, Santos, times que colocavam o Gé no radar, eu acho que são destinos prováveis, né? De repente beliscar uma Série A,
Eu acho que o Gé, ele tem um perfil desses times intermediários de Série A do Campeonato Brasileiro, talvez não imediatamente como um titular, mas ele é um fazedor de gols, né, Lupe? E o Nelson, ele melhorou muito com o Nelsinho, no aspecto fundamento, né? O Gé peca muitas vezes nas decisões, né? Na última bola, no último passe ou na última finalização, por conta dele ter feito a base, entre aspas, na várzea, né? Ele não teve aquele trabalho de base em clubes, então isso acaba às vezes afetando um pouco na tomada de decisão. Mas com o Nelsinho, eu sinto que ele melhorou bastante. Então, de repente, pode ser um destino aí pro Gé, futuramente a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Que ele continue aí nessa boa fase. Bom, daqui a pouco tem skate. Vamos pro nosso Giro Olímpico, Lupe. Temos Vamos um lá. minuto. 1 minuto. Temos 1 minuto pra gente passar aqui a nossa agenda. Daqui a pouco tem skate park. Vai você. A França eliminou o Brasil no torneio de equipes no tênis de mesa. Não com nada também tênis de mesa, hein? Daqui a pouco tem Isaquias Queiroz na semifinal da canoagem. Tem a Ana Paula também. Ana Paula também, sensacional. Tem vôlei de praia. Hoje também tem vôlei de praia, hein? Cadê o vôlei de praia? As sobreviventes aqui, As ó. sobreviventes. Ana Patrícia e Duda, última representante do Brasil, joga 1 da tarde, daqui a pouco, na tela da IPTV. O que mais? É isso, né? Temos o... Atletismo fomos eliminados, infelizmente, também, né? Pois. Mas não tem o... É isso aí, hoje tá... O Pio, aquele da barreira, ele tá na final, não tá? Dos 400 com barreira. Não faça perguntas difíceis, Tá Antônio Lucas. sim, a Valmir fez um movimento de 5 Não a faça cabeça. perguntas difíceis pra mim. É isso, passamos aqui, então, 1h, Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia, 12h30 tem final do skate park com 3 brasileiros, Pedro, Barros, Augusto Aquil e o Luigi Cine. Bora torcer para o Brasilzão. Grande abraço, Lupe. Grande abraço, Júlio. A gente se vê a qualquer momento. Grande abraço a todos. Período de férias agora para a JN. Grande abraço, Fábio Scheibe. Valeu, Júlio. Boas férias, cara. Aproveita, viu? Valeu. Juízo. Obrigado. Grande abraço, gente. Até a próxima. CBN Esportes Campinas.